Olá, queridos, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao canal Espiritismo Todo Dia. O nosso tema de hoje, aproveitando este período de final de ano, que nós estamos nos despedindo de 2019, eu quero refletir um pouco sobre o tema Natal. E a passagem evangélica associada a esse nosso tema de hoje já está aí na tela, os senhores podem ver, né, aqui na tela. Já está escrito, é uma passagem do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 2 e no versículo 11, onde então Lucas narra da seguinte forma: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Antes de entrarmos efetivamente na nossa reflexão sobre o Natal, eu gostaria de passar dois aspectos bastante interessantes sobre o Natal, sobre Lucas e também sobre o Cristo. Lucas foi o evangelista que escreveu, além do seu evangelho, escreveu também o livro Atos dos Apóstolos. E, apesar de muitas pessoas não saberem disso, Lucas nunca conheceu Jesus. Lucas foi um médico, foi um entendido das artes, das letras. E Lucas ele veio a se converter no ano de 42 depois de Cristo. E veio a se converter em função de Paulo de Tarso. Uma vez que Paulo de Tarso estava muito adoentado, então Lucas, pelo seu saber médico, pelo seu conhecimento das ciências da medicina, então veio a cuidar de Paulo de Tarso, então, onde ele veio então a se converter à doutrina, veio conhecer a doutrina do Cristo, e depois então, a partir daí, ele começou a escrever o seu evangelho e escrever também o Atos dos Apóstolos. E Lucas fez um processo bastante interessante, porque ele escreveu todo o seu evangelho através de pesquisas, de entrevistas intermináveis que ele fez com todos os apóstolos e principalmente as entrevistas que ele fez com Maria, mãe de Jesus. Então daí talvez um depoimento muito, muito legal, um depoimento muito bom, e é por isso que eu estou usando essa passagem de Lucas, quando ele traz então para nós essa passagem, e ele traz praticamente nos seus dois primeiros capítulos, uma série de fatos do nascimento do Cristo. E queridos, e um outro aspecto que eu queria trazer também para todos nós é com relação ao dia 25 de dezembro. Todos nós comemoramos hoje, na nossa era atual, o dia 25 de dezembro como sendo o dia do nascimento do Cristo. Mas eu gostaria também de passar para os senhores que o dia do nascimento do Cristo é uma coisa muito interessante, porque nenhum registro no Evangelho, não existe registro nos Evangelhos, não existe registro na história informando qual exato dia em que o Cristo nasceu. E isso é muito importante para o que nós vamos refletir também no dia de hoje, né, nessa nossa reflexão de hoje sobre o Natal. O dia 25 de dezembro, ele foi instituído pela Igreja no passado, no ano de 354 depois de Cristo. Então foi no século IV. E essa determinação, ela foi trazida em função de uma festa pagã que existia em Roma nos tempos idos. Então, a partir do ano de 274 depois de Cristo, existia uma festa pagã em Roma onde se comemorava o que eles chamavam na época, que eles chamavam de Die Natalis Solitis Invictus, que significava que era o dia natalino do vencimento da luz sobre as trevas. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E isso faz muito sentido, porque no dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, que é o solstício de inverno, é a noite mais longa do ano, assim também como nós aqui no hemisfério sul, temos também como a noite mais longa, também o dia 29 de junho, que é o dia que nós comemoramos aqui, se eu não me engano, o dia de São João. Mas enfim, então existia essa festa pagã. Então, como sendo uma forma assim da luz desvendando ou ultrapassando ou desvendando aquela noite mais longa, a partir daí então foi instituído o dia 25 de dezembro como sendo o dia do nascimento do Cristo. É uma curiosidade, mas os senhores vão ver o porquê dessas duas observações que eu fiz sobre Lucas e também sobre o dia de Natal.
O capítulo 2 do Evangelho de Lucas nos traz três acontecimentos bastante interessantes e muito importantes da vida de Jesus. Lucas fala do nascimento, nesse capítulo, Lucas fala do nascimento de Jesus, fala da apresentação de Jesus no templo, que era um costume da época, apresentar o filho até o 8º dia do nascimento no templo, para que ele fosse circuncidado. E também, neste momento, ele foi apresentado a Simeão. E Lucas também, nesse capítulo, ainda narra a conversa, o diálogo que existia entre Jesus e os doutores da época, quando aos 12 anos ele falava maravilhas sobre as escrituras daquele tempo. E sobre o nascimento do Cristo, Lucas narra que havia um recenseamento, que naquela época havia um recenseamento promovido pelo imperador Augusto César, na época de Roma, de que todos os cidadãos daquela região deveriam ir até a sua cidade natal para que pudessem, então, se recensear, se alistar e passar todos os seus dados, enfim, um recenseamento como nós conhecemos nos dias de hoje. E que todos deveriam, então, retornar à sua cidade natal para que isso fosse efetivamente feito. E José e Maria estavam a caminho da cidade de Nazaré, na Judéia, na cidade de Davi, mais especificamente na cidade chamada Belém. Maria estava grávida, nós sabemos, e Maria e José, então, eles aguardaram o nascimento de Jesus na cidade de Belém. E como não havia hospedagem, não havia espaço na hospedaria onde eles poderiam se alojar, então eles resolveram ficar então num estábulo, onde então pudesse aguardar o nascimento do Cristo. E Lucas narra dessa forma o nascimento de Jesus. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. Logo em seguida, Lucas narra que um anjo do Senhor aparece a um grupo de pastores que guardavam o seu rebanho em vigília, que guardavam o seu rebanho em vigília naquela época. Ao aparecer então para esses pastores, o anjo do Senhor então causou grande temor a esses pastores, ao qual depois ele acalmou esses pastores, dizendo da seguinte forma: não temais, porque vos trago novas e grandes alegrias, que o será para todo o povo de Israel. E anuncia então a chegada do Cristo aos pastores da seguinte forma: é que nasceu hoje na cidade de Davi o Senhor, que é o Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Na segunda parte então deste capítulo, Lucas narra a apresentação de Jesus a Simeão, pois era tradição, como eu disse, a circundação do menino até o 8º dia. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que recebera a informação do Espírito Santo, dizia a Bíblia, de que ele não morreria sem antes conhecer o Cristo do Senhor. E ao recebê-lo em seus braços, Simeão exclamou da seguinte forma, louvando a Deus: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste às nações e para a glória do teu povo de Israel. E José e Maria também se maravilhavam das coisas que o seu filho dizia. Então, certa vez, Maria e José também encontraram seu filho, conversando com os doutores da época, os doutores da lei, os escribas, e conversando sobre as maravilhas do Evangelho. Queridos, esses são pequenos relatos da vida de Jesus e que foi resumido, que eu procurei resumir aqui de uma forma bastante simples, e isso está registrado, como eu disse, no Evangelho de Lucas, que nunca conheceu Jesus. Falamos do seu nascimento, de como ele era esperado, falando das maravilhas que ele tratava com os doutores da lei. A vida de Jesus tem muito mais fatos e exemplos que esses que foram relatados por Lucas.
todos os outros evangelistas o trataram de uma forma bastante bonita, mas talvez não com tanta emoção como foi feito por Lucas. Os evangelistas não nos falam com exatidão desta data, como eu disse, dessa data do nascimento de Jesus. Talvez esta tenha sido o maior ensinamento deixado pelo Cristo para todos nós, que é esta indefinição, essa forma de não sabermos exatamente, de não sabermos o dia exato em que ele nasceu. Mesmo que se tenha convencionado o dia 25 de dezembro como sendo o dia do nascimento do Cristo, Deus quis que cada um de nós, como eu digo, que cada um de nós deixasse Jesus nascer em nossos corações no dia que nós estivéssemos totalmente preparados. Né? Deixou-nos a opção de deixar o Cristo nascer dentro de nós, deixar nascer em nossos corações e em nossas almas quando nós estivéssemos efetivamente preparados para isso, assim como Maria e José estavam naquele momento preparados para receber o Cristo. Tal qual, como eu disse, recebeu Maria e José, sem ostentação, sem alarde, sem comemorações especiais, sem absolutamente nada que pudesse causar nenhum alvoroço, mas que nascesse no silêncio da nossa alma, no silêncio do nosso espírito, e tendo como testemunha somente a nossa alma, o nosso amor, o nosso carinho e também o nosso entendimento, para que a partir daí, então, pudéssemos comemorar nesse dia especial em que Jesus nasceu para cada um de nós, pudéssemos comemorar então o dia do seu nascimento. Mas de uma forma geral, como eu disse, convencionou-se na humanidade, no planeta, que dia 25 deveria ser o dia do seu nascimento. Em função disso, queridos, eu queria trazer para os senhores um texto que foi escrito pelo Chico Xavier, não através da psicografia, não através da sua mediunidade, mas através do seu conhecimento lúcido, porque o Chico também tinha esse dom, ele gostava de escrever algumas coisas. E ele traz um texto bastante interessante que eu gostaria de compartilhar com cada um dos senhores para que a gente pudesse entender o porquê, no começo desta nossa reflexão, eu disse que o Cristo, a data de nascimento do Cristo, não era importante. Pelo menos isso. Vamos ver. E esse texto, ele tem como título, E para nós, onde e quando Jesus nasceu? Perguntemos a Maria de Magdala, diz o Chico, onde e quando Jesus nasceu, e ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez em que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais eu tinha imaginado ou sequer sonhado. Se perguntarmos então a Francisco de Assis o que ele acha sobre o nascimento de Jesus, ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei a minha bolsa, entreguei as minhas roupas, entreguei todo o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a razão e a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro quando e onde se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do Palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado, e foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos então a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolto por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse então, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus nasceu no dia, perguntemos então a Joana de Cusa, quando e onde Jesus nasceu? E ela nos responderá.
Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste no circo de Roma, eu vi o povo gritar: negue, negue! E o soldado com a tocha acesa na minha frente me perguntava e me dizia: este Cristo só lhe ensinou apenas a morrer? Foi então que, naquele instante, que sentindo o fogo subir pelo meu corpo, disse Joana de Cuso, que eu pude então ter a certeza e sinceridade poder dizer àquele guarda: não, ele não me ensinou só isso. Ele me ensinou também a amá-lo, a respeitá-lo e admirá-lo. Perguntemos então a Tomé quando e onde Jesus nasceu, e ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para que tocasse as suas chagas, e que me foi dado a testemunhar sobre a sua morte. Testemunhar de que a morte não existe, de que o Filho de Deus sobreviveu à morte. E só então eu consegui entender e compreender o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos então, também continua Chico, a mulher da Samaria, o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água da vida que sacia toda a sua sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde eu soube que Jesus era realmente um profeta, o profeta de Deus, e lhe pedi: Senhor, dá-me de beber desta água. Perguntemos então a João Batista, continua Chico, quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que eu o batizasse. E ante a meiguice de seu olhar e a majestade de sua figura, eu pude ver a mensagem que eu recebia do alto, quando dizia: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara então, disse João Batista, o momento de ele crescer e de eu diminuir, pois para a glória de Deus. Perguntemos também a Lázaro, quando e onde nasceu Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento, compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariotes, quando e onde se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Eu compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos então a Bezerra de Menezes, também, quando e onde Jesus nasceu? E ele nos dirá. Jesus nasceu no dia em que eu desci as escadas da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, e um homem se aproximou dizendo para mim: vim devolver-lhe, Bezerra, o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança também em Deus. Pois foi naquele dia, disse Bezerra de Menezes, que percebi a sua misericórdia e que percebi o seu imenso amor pelas criaturas. E finaliza Chico dizendo o seguinte: perguntemos finalmente a Maria de Nazaré, quando e onde Jesus nasceu? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando eu segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei do amor e a lei da fraternidade. Agora, queridos, vamos refletir um pouco também, todos nós. E para nós, quando e onde o Cristo nasceu? Em que momento? Em que momento de nossas vidas
Cristo nasceu para nós. E se nós pensarmos mais um pouquinho, e se descobrirmos que ele ainda não nasceu, então acho que a gente deve procurar urgentemente falar com ele, ou procurar urgentemente fazer com que ele nasça dentro de nós em algum momento. Quando isso acontecer, nós teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente teremos entendido também o sentido do Natal para cada um de nós. Que Jesus nasça nos nossos corações o quanto antes, para que a gente possa ter esse sentimento de Natal. É normal que toda a sociedade, é normal que toda a humanidade tenha o sentido de um dia de festejar, mas é fundamental para que cada um de nós tenha esse momento, que cada um de nós tenha esse momento de sentir o nascimento do Cristo dentro de nós. Aquele momento que nos desperta, aquele momento que nos deixa feliz, aquele momento em que nos impulsiona a esse fato, a essa comemoração, e que nós devemos guardar dentro de nossos corações. Queridos, eu gostaria de saber, ou mesmo, se vocês quiserem, que respondam, que comentem para todos nós quando e onde Jesus nasceu para cada um de vocês. Seria uma experiência bastante interessante e eu gostaria de ler com muito carinho de todas elas. Eu tenho certeza que cada um de vocês, nesse momento muito especial, para contar, ou para divulgar ou compartilhar esse momento importante em que Jesus nasceu. E fica aqui o convite, então, para que cada um de nós, no momento da nossa confraternização de Natal, no momento em que estivermos iniciando a nossa ceia, que iniciemos com uma prece, uma oração, mas seria importante que cada um de nós compartilhasse com os nossos familiares quando e onde Jesus nasceu para cada um de nós. Eu tenho certeza absoluta de que serão momentos muito especiais, são momentos muito interessantes, que cada um de nós deverá ter e compartilhar com todos nós, com todos os nossos familiares. Um dos grandes questionamentos que nós podemos fazer a todos nós é o seguinte: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós? O que podemos fazer a todos nós é o seguinte: quem é Jesus para você? Certa vez Jesus fez um convite ao dizer: vinde a mim, vós todos que achais em sofrimento e que achais carregados, e eu vos aliviarei, disse o Cristo. Há quase 2000 anos esteve entre nós, então, um espírito da mais alta hierarquia, que esteve aqui com o objetivo de nos ensinar, com o objetivo de nos orientar, e deixou, durante todo esse período que esteve conosco, deixou bastante ensinamentos e bastante exemplos. E não deixou absolutamente nada escrito, apenas exemplos, fatos, que ficaram gravados e que ficaram vivos na memória de todos aqueles apóstolos e que nos reportaram e que transcreveram dentro dos seus evangelhos. Queridos, nós vimos agora pelo texto que o Chico Xavier nos trouxe, e com certeza também pelo que ficou gravado em cada um de nós, em cada um dos vossos corações, quando eu perguntei: quando e onde Jesus nasceu para você? E isso prova que Jesus não foi um teórico daquilo que ele ensinou, né? Ele viveu intensamente tudo aquilo que ele ensinou. Ele viveu, exemplificou e trouxe e demonstrou de uma forma plena, com muito amor, com muita dedicação para todos nós. Então, essas pessoas e religiões falam muito de Jesus. Normalmente nós vemos muitas religiões, muitas doutrinas falando muito de Jesus. Mas poucos são os que realmente vivem Jesus, ou que vivem da forma com que ele demonstrou viver, ou mesmo que viva, ou mesmo demonstrem que vivem dentro, que vivem dentro dos preceitos que Jesus trouxe para cada um de nós. Certa vez Jesus, em uma conversa com os seus apóstolos, perguntou: quem sou eu para vocês?
Foi um questionamento que Jesus fez para os seus apóstolos. E nós sentimos que Jesus ainda continua a nos fazer a mesma pergunta: quem eu sou para você? Mas afinal, quem é Jesus para nós? Esse talvez seja o grande questionamento que temos que fazer para cada um de nós. Afinal de contas, todos nós comemoramos o Natal, todos nós nos felicitamos, todos nós desejamos um Feliz Natal, mas efetivamente, quem é Jesus para nós? Isso significa, queridos, que é justamente pela ausência desses valores e a ausência desses sentimentos é que nós estejamos vivendo momentos de tanta tribulação, momentos de tanta inquietude e umas vezes tão insatisfeitos e deprimidos como nós vivemos e vemos nos dias de hoje as pessoas dessa forma. Nunca é tarde para que possamos identificar em nós, dentro de nós, dentro dos nossos corações, qual é a importância de Jesus para cada um de nós, em nossa vida e, consequente, também a importância do Natal para nós. Porque provavelmente seja o dia 25 de dezembro, seja um dia especial, onde nós vamos nos reunir para que possamos então compartilhar qual é o dia que Jesus nasceu dentro de nós e compartilhar com os nossos amigos, compartilhar com os nossos familiares, caso não saibam. E se souberem, que possamos reforçar cada vez mais dentro deles e ouvir de todos aqueles nossos familiares qual dia e o momento em que Jesus nasceu para cada um deles. Seja na ceia de Natal ou mesmo na troca de presentes, é bastante interessante então que a gente faça. E qual é a importância de Jesus para você? Meus queridos, provavelmente teremos uma noite de Natal inesquecível. E eu espero que assim seja, uma noite de Natal inesquecível, onde a confraternização, o amor, a paz seja dominante dentro do nosso lar. Porque ali, naquele momento, tem que reinar uma paz, tem que reinar uma serenidade. E com certeza serão momentos muito bonitos, serão momentos de felicidade, de alegrias. Muitas vezes, queridos, por achar que nós não somos como Jesus, nós imaginamos que a distância entre Ele e nós ainda é muito grande. Mas isso não é verdade. E por não conseguirmos, muitas vezes, sermos como Ele, ou por não conseguirmos ser, talvez, nenhuma parte do que Jesus foi, nós nos frustramos e desistimos de tentar de ser como Ele. Afinal de contas, Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é dessa forma que nós temos que seguir. Deus nos deu Jesus como um modelo para que pudéssemos seguir. E esse modelo está descrito, foi exaustivamente descrito pelos evangelistas. Foi exaustivamente depurado, questionado, ensinado durante tantos e tantos séculos pela igreja durante todo esse período. E ainda continua sendo questionado, discutido, explicado e exemplificado pelas doutrinas da atualidade. Precisamos urgentemente, eu acho que nós precisamos urgentemente tirar Jesus da Bíblia, tirar Jesus da cruz, tirar Ele da cruz e trazer Ele para dentro de nós, trazer para que Ele conviva cada vez mais dentro de nós. Eu não sei para os senhores, mas eu acredito que seja extremamente constrangedor nós deixarmos a figura, um simbolismo de um Cristo pregado na cruz, sofrendo porque sofreu por todos nós. Não. Vamos tirar Ele da cruz, vamos tirar Ele dos livros, vamos tirar Ele da Bíblia e trazer para dentro de nós, fazer com que Ele nasça dentro de cada um de nós, para que possamos então compartilhar com Ele e também para compartilhar com Ele as nossas fraquezas, os nossos temores, as nossas dores, os nossos sofrimentos, para que a gente possa ter condições de, junto com Ele, vivendo com Ele, não mais distante nos livros ou na cruz, mas que a gente possa viver junto com Ele, dentro de nós, para que consigamos ter força suficiente para poder continuar caminhando cada vez mais. Queridos, é por isso que é muito importante que devemos ter muito claro para cada um de nós onde e quando Jesus nasceu dentro de cada um de nós.
E como eu disse, se ele ainda não nasceu, é fundamental e é urgentemente necessário que a gente descubra quando e onde ele vai nascer. Se ele ainda estiver por nascer, o que nós temos que fazer é deixar ele nascer, para que ele possa trazer essa alegria, esse espírito de Natal para todos nós. Porque provavelmente, quando nós estivermos numa confraternização de Natal, quando nós estivermos numa confraternização entre nossas famílias, mesmo que aqueles companheiros não saibam, mas provavelmente cada um deles sabe exatamente quando e onde Jesus nasceu. E é importante também que a gente o saiba. E com ele também a certeza, né, de que nós continuaremos juntos, continuaremos com o amparo e o amor de Deus junto com cada um de nós. Minha parte, queridos, eu gostaria de desejar a cada um de vocês um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que durante, como eu disse, durante a nossa ceia, durante a nossa confraternização, que a gente possa então reconhecer definitivamente o espírito de Natal, mas o espírito de Natal internalizado dentro de nossos corações de uma forma plena e que nós possamos então ter essa festividade, possamos ter essa confraternização dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente e dentro de todo o nosso espírito, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade onde vamos refletir sobre outro tema. Fiquem com Deus.